no livro de Provérbios, capítulo de número 8, do 1 ao 14. O título diz assim: a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Amém, irmãos? Amém. A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Nós tivemos a oportunidade da quarta-feira passada de falar sobre a importância do poder da palavra. E hoje nós vamos comentar sobre a grande amiga, a grande auxiliadora da palavra que se diz a sabedoria. Porque uma palavra sábia, ela ameniza, ela faz um grande milagre. Uma palavra que não tenha sabedoria, ela destrói, como a gente já sabe. Então nós vamos ver aqui esse texto. Todos se encontraram, vamos fazer uma leitura bem bonita. Irmãos, essa leitura aqui a gente precisa fazer bem paulatinamente. Não é uma leitura assim, com alguns dizeres de tão fácil pronúncia, porém, e também não é, talvez, de grande, de fácil interpretação. Mas é importante que a gente saiba ler de uma forma bem tranquila, para a gente comer o que tem escrito aqui dentro que Salomão escreveu. Vamos ler. Eu vou ler 1, a igreja 2. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? A igreja. No cume das alturas, no caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda da porta da cidade, a entrada da cidade e a entrada dos portais está clamando. A voz do homem ressoando, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi o que ele fareis, coisas excelentes, aos meus lábios se abrirão para a eternidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são paradas as palavras da minha boca, não delas nenhuma coisa honrosa e reversa. Todas elas são retas para o que é bem, as entende. As justas para os que acham o conhecimento. Asseverai a minha reputação, e não foi o conhecimento mais do que ouro fino e escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, amigo não acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca do perverso aborreço. Todos juntos. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Amém, irmãos? Ainda de pé, oremos ao nome de Cristo. Deus, muito obrigada. Senhor, nos capacita, unge a nossa vida mais e mais, e nos dê inspiração para poder falar aquilo que está no teu coração, ó Deus, e que tu tens falado a cada um de nós. Nós te agradecemos por fé, pela tua bênção no nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Poder sentar glorificando a Deus, irmãos. Como eu disse, um texto não tão fácil de poder falar ou interpretar, porém que tem para nós aqui uma grande influência, experiência e sabedoria, já que ela nós estamos falando. E o porquê dessa palavra hoje? Uma vez que nós tivemos a oportunidade de falar sobre o poder da palavra que nos foi confiado, de praxe a gente lendo o texto da Bíblia, a Bíblia a gente sabe que ela é dividida em algumas literaturas. Por exemplo, os inícios da Bíblia, ela vem falando sobre o Pentateuco, o livro da lei.
Depois ela fala sobre alguns livros históricos, fala sobre alguns livros proféticos, e também ela fala sobre livros poéticos. E sobre livro poético ela destaca 5 livros: o livro do Jó, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares. 5 livros baseados na história poética. E isso me chamou a atenção de trazer para nós aqui a importância, por que Deus permite e por que Deus quis fazer de uma forma poética a sua palavra, para que nós possamos adquirir conhecimento. Por que não de uma palavra, como fez lá nos 5 primeiros, um livro de imposição de lei, de legalidade. Ali não tinha como o homem escolher, não tinha como o homem ficar titubeando entre 2 pensamentos, era aquilo, sim, não tinha para onde correr, não tinha como o homem fugir daquilo. E por outro lado, um livro histórico, o livro dos reis, aonde começa a se falar sobre as suas histórias, sobre as suas ideologias, o livro das crônicas, em suma. E depois entrando para o livro poético, correrei um pouquinho para a gente ter tempo de falar alguma coisa. E eu fico assim impressionado como Deus ele tem a sua forma enorme de poder, de sabedoria e de grandiosidade. Ontem ali na matriz, os obreiros que puderam estar conosco, o irmão estava comentando sobre o livro. Aparentemente alguns a gente fica assim um pouco como é que eu vou te dizer, escandalizado entre aspas, porque a gente muitas vezes não está preparado para ouvir determinadas coisas. E até mesmo nos assusta, mas quando você começa a esmiuçar o poder da palavra e começar a averiguar o texto e até mesmo o tema escolhido, qual o tamanho do teu Deus, isso ficou na minha mente hoje, assim, relutando. Qual o tamanho de Deus, qual o tamanho do meu Deus? É imensurável e não tem como a gente medir, não tem como, uma vez que a Bíblia fala que os seus pés, aleluia, estão sobre a terra e ele segura nas suas mãos. Aí você entra em parafuso e paranoia, e quando ele quer nos ver, ele se curva a cabeça para nos olhar. Ou seja, meu Deus, qual é o tamanho de Deus? E ao mesmo tempo ele é de uma forma inexplicável. Aí eu vejo esse livro poético e fico assim um tanto que maravilhado, porque Deus não faz nada por um acaso. Ele não faz nada porque ele simplesmente quis fazer. Tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua faculdade. Deus tudo tem os seus princípios. Deus tem as suas formas de tratar e de traçar o homem. E aí a gente começa a entender o gênero literário do Antigo Testamento, como eu disse, dividido, e ele destaca esse livro dos livros poéticos. Poesia no Antigo Testamento, o gênero poético não está restrito ao tom literário convencionalmente reconhecido pelos cristãos, como eu já falei, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Antes, ele seja presente em outras partes do Antigo Testamento. Se a gente for avaliar bem alguns textos que a gente vai pegar para ler, a gente vai ver que existe em meio a alguns livros ainda, que até mesmo da lei, alguns livros históricos, você vai perceber que existe alguma frase ou algum texto que ele é poético na sua forma de se expressar. Mas por que seria isso? Porque Deus tem um propósito, nós vamos chegar ali. Antes ele está presente em outras partes, como eu disse, no livro do Gênesis, em Êxodo, os livros históricos, em Josué, em Salmo. Esses elementos eles servem para poder trazer identificação a cada livro ou a cada passagem que nós estamos lendo, para poder melhorar, para poder aguçar. Nós vamos chegar qual é o objetivo maior desses itens. As composições podem expressar ideias ou sentimentos, variando entre emoções e meditações. Poemas são reflexão e não histórias, ou relato de conhecimento. Poema são reflexões que alguém tira da sua mente, baseado em algumas situações, mas ele não é uma história, ele não é um fato ilustrativo,
Ou melhor, ele não é um fato que venha falar sobre uma história. Ele é um fato ilustrativo. O poema, ele ilustra de uma forma um histórico de alguma coisa, mas ele não é uma história. Ele sai de dentro da alma de um homem para expressar alguma coisa de uma forma bastante, como é que eu posso dizer, explorada nas suas palavras e nas suas letras, para que ele possa atrair a atenção de alguém. E você viu que quando nós começamos a ler o livro de Eclesiastes, baseado no texto que é a nossa referência, de Provérbios 8, 1, 14, eu confesso que já tive lendo algumas vezes, mas não peguei ele na sua essência como eu li dessa forma para mim. O grande Salomão, ele diz: não clama porventura a sabedoria. Ele fala para o ser humano, é para o homem. A linguagem dele é poética, porém você tem que interpretar. Não clama porventura a sabedoria. Cada um de nós clamamos por isso. Cada um de nós suplicamos a sabedoria. Era o que ele pediu e o que ele precisava. Ele entendeu no seu período de vida que ele precisava da sabedoria. Aí ele começa: e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Aí você começa a viajar quando ele começa a descrever dessa forma o provérbio que ele está falando. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Aí eu me pergunto, por que ele diz dessa forma? Porque nos lugares mais fáceis, a sabedoria é pouco explorada. Nas situações mais fáceis, a sabedoria muitas vezes você é até deixada de lado. Você só tem que exercer e buscar a sabedoria quando você está numa situação adversa e difícil. É nos momentos de adversidade que você busca dentro de você a sabedoria para poder solucionar e sair de adversidade. Então a sabedoria não se encontra em nenhum lugarejo fácil, em nenhum lugar que é fácil de acesso. Até porque ninguém vai tentar forçar a sabedoria em uma situação que facilmente ele resolve. Você só busca ela só vai ser encontrada em lugares que você tenha acesso de dificuldades. Da banda da porta da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. Ou seja, em lugares de fácil acesso e aonde se passa comumente, ela está sempre clamando. Como é difícil conviver com a sabedoria em lugares onde nós temos uma população muito maior. Porque a maioria das vezes nós não sabemos respeitar o limite de alguém. E alguém não sabe respeitar o limite que é o nosso. Ou seja, falta sabedoria. E nós passamos por cima um do outro. E aí vamos acabando destruindo a ideologia, a felicidade, a vida de cada um dos seres humanos. Porque nos falta sabedoria. A Bíblia diz que uma palavra sábia, ela acalma, ela tranquiliza. Uma palavra branda, ela acaba desmontando toda uma guerra. Mas uma palavra dura, ela suscita ira. Uma palavra mal colocada, uma palavra mal ideológica, de ideologia, ela dizima tudo. Então nós precisamos dela. Aí ele vem mandar: e a voz, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, a voz, e vós loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para equidade. Olha aí. Diz o escritor aos provérbios: os meus lábios, a minha boca se abrirá para aquilo que é de equidade, não de iniquidade. Os lábios do profeta, o lábio do poeta, o lábio do escritor, o grande Salomão, meus lábios se abrirão para a equidade, aquilo que é santo, aquilo
glorifica o Senhor, não para a iniquidade. Os lábios hoje da humanidade estão abertos para a iniquidade, para aquilo que é profano, para aquilo que não glorifica, para aquilo que não é de agrado de Deus. Até mesmo dentro das nossas quatro paredes das igrejas. Há muitas bocas se batendo, não para a equidade, mas sim para a iniquidade, que é o contrário daquilo que nós deveríamos falar, ao contrário daquilo que nós deveríamos produzir através da nossa vida de conhecimento. Os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca. Você observa a estrutura desse homem, poeticamente falando, em meus lábios. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Será que nós poderíamos falar tal coisa? Avaliando a nossa vida, aí a gente fica um pouco constrangido, a gente fica assim, paralisado, e fica, meu Deus, meu Pai, como que é que eu posso entrar aos céus? Como posso dizer que sou filho, se eu não tenho prudência de usar os meus lábios de uma forma sábia, que eu possa inibir a minha boca de proferir coisas que não glorificam o teu nome? Seja ela de brincadeira, não sei, seja ela de, isso só foi de uma forma de passar o tempo, não sei se isso é agrado de Deus, uma vez que Deus colocou em nós a ousadia, que Deus colocou em nós o poderio do poder da palavra. Nós teríamos que ter um grande comprometimento com a gente mesmo em ler esse versículo 8 para a nossa vida. Aceitai a minha correção, versículo 10, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino. Olha só, aceitai a minha correção. Abrir o coração para aceitar. Há pessoas que talvez estão ouvindo tal coisa, e estão assim, meu Deus, que culto hoje vai ser? O pastor vai tentar falar, mas nós precisamos aceitar a minha correção e não a prata. Ele manda que meu coração esteja aberto para o entendimento que Deus quer nos dar. Há muitos que estão desprezando a oportunidade de crescer pelo poder da palavra. E o conhecimento mais do que o ouro fino. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. A ela quem? Tudo que se deseja, nada se compara a ela. A sabedoria. Não tem ouro, não tem prata, não tem rubi, não tem nada, não tem diamante, não tem nome, não tem nenhum tipo de maior poder econômico financeiro que ultrapassa a sabedoria. E eu fico assim maravilhado. Nós estamos vendo o mundo correndo atrás de tamanha oportunidade de se enfadar do ouro, da prata. Nós estamos vendo a guerra no mundo. O mundo está correndo, matando um ao outro por causa da vida financeira. E o homem não está tendo prudência de buscar a sabedoria. A Bíblia nos orienta. A Bíblia, nós temos ela como uma verdadeira bússola da nossa vida. A Bíblia não é simplesmente um livro secular. A Bíblia não é um best-seller que está virando anos, mas a Bíblia, ela é a própria boca de Deus falando para nós. O dia que nós entendermos que a Bíblia não é somente um livro de capa preta que tem virado anos, séculos e muitos anos, nós vamos compreender que Deus é quem está falando conosco. Você imagine Deus aqui, aleluia, literalmente, de fato, Ele dizendo para mim e para você: busque a sabedoria e você vai ser bem sucedido. Não corra atrás das coisas materiais, onde a traça, as ferrugens, os ladrões roubam, mas corra atrás da sabedoria. Ela é um bem que o diabo não pode tirar de você. A sabedoria é um bem em que o ladrão não pode arrancar de você. A sabedoria é um bem, aleluia, que as ferrugens, que as traças não podem te destruir. Uma vez adquirida por nós, nós vamos
não, porque ninguém pode tirar ela de nós. Somente tem uma coisa que arranca a sabedoria da minha e da sua vida. Você sabe quem é? É só eu e você mesmo. Só eu e você poderemos negligenciar a sabedoria que um dia adquirimos. Por isso que a Bíblia fala que o pecado, ele é uma transgressão contra Deus. Porque nós deixamos de cumprir com sabedoria para entrar numa verdadeira negligência contra Deus. Aí ele diz no versículo 12: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o quê? O mal. Repita comigo: o temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o caminho mau e a boca perversa, isso aí aborreço. A sabedoria, você começa a destacar. A sabedoria, ela começa a aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. A sabedoria diz: meu é o conselho. E a verdadeira sabedoria: eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E quando eu comecei a ler isso, eu falei: Senhor, como é que eu vou trazer isso para a nossa igreja? Com que estrutura? E eu senti um gozo muito grande quando Deus foi me dando a condição de ter um pouco de iluminação de Deus para poder falar alguma coisa. Quais os objetivos da poesia hebraica? Por que Deus colocou no coração daqueles hebreus de escrever de forma poética? Por que nós estamos aqui hoje assentados dentro da Assembleia de Deus? Talvez alguém nem teve tanta oportunidade de estudar sobre a literatura poética. Talvez se fala de poeta ou de poesia, e talvez a nossa mente até vaga e fica assim: meu Deus, para que isso é interessante para nós? Se isso não fosse interessante, eu tenho certeza que ela não entraria dentro desse canon, que é a revelação do poder de Deus para nós. E é por isso que eu venho até aqui hoje falar tanto para você e para mim. Ele é importante porque Deus tem um propósito para nós. Todo o arcabouço poético é movido por intenções motrizes. Você vê que o escritor, ele quis também até enfeitar as suas colocações verbais. Ele diz: todo arcabouço poético. O que seria arcabouço? Seria um esqueleto, né? Seria toda uma formação esquelética do nosso corpo. Ele diz: todo arcabouço, todo esqueleto poético é movido por intenções motrizes. Os propósitos da poesia hebraica são variados, dentre os quais destacamos exprimir emoções. Aí eu entendo que no mesmo livro nós tivemos a oportunidade outro dia de estar ali na matriz, ouvindo um dos pregadores que estavam ali a convite da presidência, e ele falou sobre os dois lados que nós temos, emotivo e racional. E nós precisamos saber trabalhar os dois lados que nós temos, para que nós possamos ter êxito na nossa vida, tanto espiritual, quanto profissional, quanto sentimental, quanto e ministerial. Aí ele fala que exprimir emoções, é por isso, e muitas vezes nós precisamos, através de uma leitura, ser emocionado. Por que muitas pessoas leem e releem sobre a morte vicária de Jesus na cruz? É como se fosse um clamor poético. Quando se fala de Shakespeare, quando se fala das grandes literaturas dele, fala de um grande amor que se acaba, ou de uma morte e que prende, que atrai, as pessoas leem. Ou seja, a morte vicária de Jesus na cruz é algo que atrai a atenção da população. Hoje, ela é comentada em todo o mundo. No período em que se comemora tal coisa, se faz encenações, faz teatro, faz-se peça, passa na televisão, passa na mídia, porque isso atrai, emociona, pessoas choram, pessoas se derramam no altar de Deus por causa da morte vicária do Senhor. A forma poética de trazer essa vida tão dura que ele sofreu é uma forma de atrair, de exibir a emoção na vida de um ser humano. Quando nós não sentimos
sentimos tamanha emoção e a nossa razão não consegue captar a vontade de Deus, nós talvez desprezamos. Você não vê ninguém falando sobre a morte de Buda, de Maomé. Ninguém traz à tona, dizem ser grandes líderes, revolucionários. Segundo alguns estudos que a gente pega secularmente, dizem que foram homens que revolucionaram muitos seguidores, porém ninguém comenta sobre a morte desses homens. Ninguém traz à tona, não tem encenação, não tem nenhum tipo de volume que nos deixe boquiaberto como a do nosso Mestre Jesus, que até hoje se fala, até hoje, quando se passa uma cena da morte dele, tem salvado almas por todo esse mundo. Então nós precisamos entender o objetivo primeiro da poesia, exprimir emoções. Em todo o texto bíblico, especialmente nos livros poéticos, observamos a exteriorização do sentimento humano. Ele vem à tona. Isso arranca de nós, de forma abundante, que denuncia as mais variadas emoções. Através de uma leitura, através de um livro, através da Bíblia. Você fica impressionado, preso, você chora. Quantos de nós, eu posso dizer que quase todos, já tivemos a oportunidade de ler a Bíblia e começaram a chorar? Sem estar ninguém ao lado, mas a Bíblia começa a arrancar lágrimas de nós. Quantos de nós já lendo a Bíblia já ficou com noites adentro acordada porque a leitura não nos deixava dormir? Estou falando de fato que aconteceu comigo, uma vez lendo um livro da Bíblia e quando eu me deparei já era quase 3 horas da manhã e eu não tinha força para dormir e uma coragem tremenda de continuar a ler. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso está me atraindo, isso está me chamando e eu não paro. O apóstolo São Paulo, em um período da sua vida caótica, ele diz, tragam meus livros, eu preciso ler, a minha alma está carente do poder da palavra poética que muda a minha estrutura. Primeiro, o objetivo da poesia hebraica, ela tem o seu objetivo em exprimir emoções. Segundo, ser um facilitador de adoração. Quando ele expressa a palavra poética nos livros, quando a gente começa a ler o livro de Jó, ou a pessoa do Jó, ele é comentado em todo lugar, todo mundo fala, seja crente ou não crente. Alguns até expressam dizendo que tem que ter a paciência de Jó, virou-se um chavão. Muitas vezes alguém fala de ter paciência de Jó sem saber o que ele passou para ter paciência. Muitas vezes alguém comenta sobre o fato simplesmente da evidência, mas não sabe nenhum tipo do que ele passou. Eu já tive a oportunidade de uma vez perguntar a alguém, poxa, precisa ter a paciência de Jó. Eu falei, por que paciência de Jó? E ele me disse, não sei, todo mundo fala isso. Deve ter sido um cara calminho. Eu falei, glória a Deus. Porque quando se expressa da paciência, eles têm o entendimento de ser um camarada calmo, brando. A paciência, mas não é um sentimento de suportar. Não é ser calmo, é suportar. A paciência de Jó foi suportar as adversidades que veio sobre ele. Aleluia. Amém, irmãos? Nós precisamos ser pacientes no sentido de suportar o que vem sobre nós. Não adianta ser calmo se você não sabe suportar as adversidades. Pedro, aleluia, ele parecia até ser, aleluia, calmo, entre aspas, ele seguia, mas teve um momento que ele falou assim, ei, calma aí, eu sou crente, mas eu vou pegar a espada e cortou, e o Senhor, calma, você precisa suportar, rapaz, você precisa suportar as adversidades, você precisa ter paciência, Pedro. Pedro não soube ter paciência na hora do momento caótico da sua vida. Ele tinha ido subir para orar e levou os discípulos, e alguns disseram assim, fiquem aqui agora, me esperem que eu preciso ir mais à frente. E de repente ele voltou, e os discípulos estavam dormindo, e ele disse, porventura vocês não podem ter paciência, porventura vocês não podem ficar um pouquinho acordados, só que vocês já estão dormindo. Ou seja, ali era uma paciência. Eles não souberam suportar aquele momento. Eles não estavam vivenciando aquilo que o mestre estava vivendo antes da sua morte. Ser um facilitador de adoração, essa é uma das finalidades da linguagem poética.
Hoje, quando eu vinha para cá, um amigo perguntou: hoje você vai para a sua igreja? Eu falei assim: eu vou adorar o Senhor. Ah, você vai cantar lá? Eu falei: não se adora só quando canta. Aleluia. Eu falei assim: se adora o Senhor quando você canta, quando você prega, quando você ora, quando você glorifica. Aí ele disse: para mim eu só acho que quem adora é quem canta. Eu disse: não, hoje eu vou adorar o Senhor. O meu coração está anelante por adorar o Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos aqui adorando pelo poder da palavra. Talvez você não esteja cantando, mas você esteja tocando nas orlas da veste de Jesus. Talvez você não esteja com a sua voz hoje da melhor forma, mas hoje você está adorando o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que até mesmo pela vida, através do ouvir, nós adoramos ao Senhor. Bem-aventurado, aleluia, aqueles que ouvem e creem. Aleluia, minha palavra seria adorar. Precisamos entender os propósitos da Bíblia. Aleluia. No caso específico de Israel, as poesias eram transformadas em cânticos. O livro dos Salmos se tornou cânticos poéticos. É uma forma deles expressarem a forma de adorar o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confio. Eles cantavam poeticamente, direcionando a sua adoração ao Senhor. É diferente de hoje, algumas pessoas que até mesmo pensam que vão cantar para adorar com algumas letras que muitas vezes não tem nenhum sentido de atrair a atenção de Deus. Algumas pessoas que pensam que só porque estão emitindo alguns acordes bonitos, ele tem uma tonalidade linda, ele está, não! Precisa ter harmonia. A Bíblia diz que precisa concordar aqui e concordar no céu. Isso é adoração. A nossa adoração muitas vezes só é terrena. Ela não tem direção ao céu. E isso não é uma forma não de adorar. Cânticos usados pela comunidade de Israel. Alguns salmos eram usados pela comunidade de Israel em cultos específicos. Havia culto dentro do povo de Israel, que alguns cânticos ali era inevitável. Havia cultos que alguns hinos nem se cantavam. Olhe para mim, nós precisamos ter esse sentimento. Nós queremos cantar sem saber o que vamos cantar e se aquilo vai ser bom. Tem determinados cultos que a gente canta determinada coisa que não tem nada a ver com aquilo que é a vontade do Senhor. Tinha cânticos específicos para determinadas reuniões. Eles sabiam o que eles queriam de Deus, eles tinham sabedoria. Eles sabiam que eles iam atingir o âmago do coração de Deus. Aleluia! Muitas vezes nós entramos, por isso que a Bíblia muitas vezes nos diz: oh, tira a sandália dos teus pés para quando entrar aqui, pois o lugar é santo. Nós temos que nos despir de nós mesmos. Quando nós entramos aqui, cai o eu por terra. E a única vontade nossa é adorar o Senhor, adorar o Senhor, adorar o Senhor. Os salmos cognominados cântico de aléu ou cântico de louvor a Deus, por exemplo, eram tradicionalmente cantados nas grandes festas do povo. Hoje, se você convoca a igreja para cantar louvores e adoração, parece que é meio cafona. Você chama a igreja fecha seus olhos e adora o Senhor. Aleluia, aleluia. E o povo fica assim: puxa vida, essa música é tão antiga, poderíamos cantar outros louvores? Não estou desmerecendo outros louvores, mas tem momento que a igreja precisa adorar Ele unânime. Uma só voz, sombrado dentro da igreja. As nossas vozes precisam se misturar. Não há como distinguir a voz de A, B ou C. É uma só voz, é um coral único adorando a Ele. É isso que Ele precisa, é isso que Deus almeja de nós. Muitas vezes queremos destacar a nossa voz, mostrar a nossa intensidade, aleluia, de corda vocal. Não, Deus quer ver a igreja adorando a Ele em unidade, em conjunto. Deus não quer ver, aleluia, individualismo.
E eles tinham esse compromisso, aleluia. Primeiro, exprimir emoções. Segundo, ser um facilitador de adoração. Terceiro, ensinar em sabedoria. É a parte que me toca. Aleluia. Poeticamente, aleluia. Ele não era escrito só por ensinar, por escrever. Deus não quis separar alguns escritores para escrever poeticamente, para eles ficarem em evidência. Para ser chamado alguns, esses escritores são as natas da Bíblia. Esses escritores foram os grandes, foram os estrelas. Não, havia um propósito para Deus. Eu estava olhando para algumas pessoas que dizem sobre a importância de ler. Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a ter o prazer de ler, muda-se o nosso comportamento. O nosso diálogo começa a mudar, a gente começa a ter outras variedades de palavras. Uma pessoa que não tem uma facilidade de dialogar ou de falar, porque ela não tem um conteúdo de palavras enorme que ela possa usar, ela é resumida, ela é simplesmente retida em algumas palavras. E ela não tem muita articulação de palavras, ou seja, ela está comprimida somente aquelas literaturas que ela aprendeu. E aí ela começa a usar outras coisas chulas, que são mais fáceis de falar. E isso não quer que nos mostrar que nós somos vaidosos, orgulhosos. Não, isso é bom. Deus se agrada de um homem que busca a sabedoria. A Bíblia diz, crescer na graça e aonde? E no conhecimento. É importante. Alguém despreza, já foi tempo que alguém dizia que a teologia era coisa do inimigo, do diabo. Já foi esse tempo. Hoje Deus abriu o nosso entendimento que a teologia é uma coisa que glorifica o nome do Senhor. Abre o entendimento do homem, dá satisfação para o homem. Então, ela ensina em sabedoria. Outras propriedades que se destacam na poesia hebraica é o seu caráter pedagógico, no sentido de instruir os indivíduos. Ou seja, uma leitura poética você não consegue talvez discernir ou interpretar de uma só leitura. Você precisa muitas vezes ler 1, 2, 3, 4, 5, até mesmo para poder compreender qual é a linguagem que ele está querendo falar. E você fica assim um pouco mais atencioso, você dá uma atenção maior. Quando se pega os livros de cantares, quando se pega o livro dos salmos, alguns, apesar de querer ler tanto o salmo, muitas vezes não compreendem, porque ele tem algumas linguagens figuradas, algumas linguagens que nós vamos ver aqui, de expressão duplicada. Então nós precisamos compreender qual a vontade de Deus para nós. Pastor, e nós que não tivemos tanta cultura, não tivemos tanta oportunidade de estudar, meu amigo, Deus sabe das suas limitações, mas Ele sabe que você também tem um anseio de crescer. Ele sabe que você também tem um anseio de poder tomar uma postura maior, e Ele vai ampliando a sua graça. Eu estava junto com o Robert vendo um documentário, eu não lembro quem foi, e o rapaz estava cego. E ele diz que leu a Bíblia quantas vezes? Foi mais de 5 vezes ele leu a Bíblia em hebraico. E o camarada não tem dificuldade. Ele sabe. Ou seja, o esforço é meu e seu. Pastor, mas eu não consigo. Teve uma pessoa que outra vez ela tinha dificuldade, ela não tinha como estudar o hebraico. Eu me lembro disso. E ela não tinha oportunidade de comprar uma letra, uma Bíblia para poder estudar no hebraico. E ela falou assim, pastor, não tive oportunidade, mas Deus deu outro recurso. Eu comprei uma Bíblia de áudio e coloquei, e eu escuto ela, do Gênesis ao Apocalipse, sempre que eu tenho oportunidade. Eu já escutei a Bíblia toda, por mais de 2 vezes. Oh. Esforço. E ela diz, já teve momentos que eu tive que parar e retornar, porque eu não compreendia. E Deus foi me dando graça. E cada vez que eu conseguia entender um versículo, eu glorificava e chorava a Deus. Eu poderia ter os meus olhos tensos e não ver nenhuma luz. Porém, Deus estava ampliando o meu conhecimento.
vale a pena glorificar a Deus. Nós precisamos, a Bíblia, ela é um manancial inesgotável, a Bíblia diz, ela é um manancial inesgotável, a sabedoria que Deus nos dá. O mundo não consegue interpretar a sabedoria que Deus te deu. Os que debruçam sobre o texto poético aprendem a fazer desse tipo de linguagem uma ponte entre aquilo que existe e aquilo que é. Nós precisamos desfrutar desse segredo de Deus. Porque você não ouve muitas pessoas pregando em livros de Cantares de Salomão. Alguns até dizem que esse livro é um tanto que exótico, é um tanto que meio, sei lá, porque é uma expressão de dificuldade. Porém, ele tem um conteúdo valioso que muda a estrutura de um homem, de uma família, de uma casa. Ele muda a estrutura de uma igreja através de Cantares de Salomão. Nós precisamos entender o que Deus tem reservado para nós. Nós falamos sobre objetivos. Agora, a característica das poesias hebraicas. Como eu disse, linguagens. Os poetas bíblicos, de modo geral, fazem uso de figuras e linguagem para compor seus escritos e comunicar sua mensagem, contudo diferente da poesia ocidental. Sua ênfase não está em rimas de palavras, mas na equivalência de ideias. Hoje, um poeta é aquele que muitas vezes faz uma boa rima. É aquele que faz algumas, como é que eu posso dizer? Algumas junções de jogos de palavras. Mas um poeta é aquele que sabe discursar, ou que sabe até descrever um conteúdo de palavras que expressam aquilo que está dentro da sua alma para fora, que vive uma realidade ou uma história daquilo que ele tem imaginado. Meu irmão, isso é coisa forte demais. Eu não sei se Deus vai me dar a oportunidade, eu não sei, eu fico assim meio que, algumas vezes me pegando, desculpe a minha expressão aqui, sonhando na maionese ou viajando. Eu fico lá em casa, eu tinha um anseio e tenho. Se eu falar para você que isso é meio, que não é, eu tenho um anseio de um dia Deus me dá a oportunidade de escrever um livro. Eu tenho uma história toda na minha mente e muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade de escrever. Eu tenho algo dentro de mim e eu tenho certeza que na hora, se Deus assim o permitir. Eu ouvi uma coisa uma vez, um pregador falando, eu não lembro onde foi, ele disse: grandes livros, grandes estratégias, sabe onde estão? Dentro dos nossos cemitérios. E aquilo ali mexeu comigo. Muitas pessoas não conseguiram expressar o seu sentimento porque não pediram a direção de Deus. Ou muitas pessoas não conseguiram colocar à tona porque a sua vaidade, a sua arrogância estava acima da vontade de Deus. Eu tenho suplicado a Ele na minha pequenez: Senhor, se for a tua vontade, se tu me permitir, me capacita, Senhor, me dá a condição de escrever, ou de discorrer algumas coisas, me dá uma luz. Eu oro dessa forma, porque esse sentimento está dentro de mim. Então nós precisamos, e para compreender a poesia hebraica, é preciso conhecer sua estruturação, pois ela possui características singulares que nós podemos ver aqui algumas. Por exemplo, linguagem figurada. Até o livro do Apocalipse ele usa muita linguagem figurada. Se a gente pegar o livro do Apocalipse e começar a discorrer a leitura, você tem texto do Apocalipse que você não compreende, você fica boquiaberto. Ele fala sobre o grande dragão e alguns com 7 cabeças e os chifres. O que é isso? É um ET? Nada, é alguma ilustração que ele vem de reino, de senhores, de reinos poderosos. Aí você vai para Daniel e ele fala de uma estátua que tinha a cabeça de uma forma, o corpo, as pernas. Mas o que é isso? Dividido, ferro, barro, bronze, ouro, prata. O que seria isso? Fala reinos de uma forma figurada. Uma pedra foi lançada e pegou nos seus pés, se derrubou e a estátua caiu. O que é isso? O poder de Deus, agora, o próprio Senhor que destrói todos os reinos. Quem poderá prevalecer contra o poder de Deus?
A Bíblia ela tem essa linguística, a Bíblia tem essa forma de buscar em nós o interesse de querer descobrir qual é a vontade de Deus. Eu e você não podemos ficar sentados, por isso que nós falamos, viemos para a igreja, vamos aprender, venha para a escola, gaste o seu tempo lendo Bíblia, saia da televisão, saia do WhatsApp, saia das redes sociais, busque o Senhor enquanto se pode achar. Precisamos querer crescer, precisamos querer avançar, aleluia. Ele diz que o maior segredo do homem não está em ganhar ouros, rubis, está em adquirir sabedoria. Eu estava vendo hoje, vou falar isso aqui, não é fora de ética, que está comentado em geral, sobre esse político que foi caçado, não preciso citar o nome dele aqui, e de uma forma estampada, todo comentário na mídia, onde se fala, só fala disso, e foi bom cair, foi bom, ele não prestava, e etc. E eu lá dentro de mim, meu Deus, se esse homem tivesse buscado a sabedoria, ele não estaria hoje sendo escandalizado. Esse homem teve a oportunidade de entrar dentro dos templos, sentar dentro das nossas cadeiras e ouvir mensagens que mostrou para ele qual é o caminho, mas ele desprezou, porque o interesse dele não estava na sabedoria, estava nos rubis, estava nas pratas, estava nos ouros. Maldito do homem que confia no seu próprio braço, a Bíblia diz. Nós precisamos buscar, nós precisamos adquirir. Muitas dessas pessoas estão tendo oportunidade, alguns estão entrando dentro da nossa igreja, a gente fica escandalizado. Meu irmão, segura no Senhor, não se escandaliza quando eles entrarem, vai chegar o período das eleições, eles vão vir, Deus está permitindo eles entrarem aqui, eles têm que sentar e ouvir a palavra, aí, ou aceita ou não. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Amém, irmãos? Está escrito. Senhor, nós não podemos impedir nós não podemos impedir ninguém de entrar. Deixe entrar, deixe eles vir, mas eles precisam decidir para onde eles vão. Há o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Para onde você quer ir? É decisão pessoal. Linguagens figuradas, nós precisamos entender. Figuras de linguagem mais comumente encontradas nos livros poéticos. Vamos ler lá, Salmos 23, 2. Não, abra sua Bíblia agora para você ler comigo. Salmos de número 23. Todos nós conhecemos. Versículo de número 2. Amém. O que é que diz aí? Deitar-me faz viver de paz. Guia-me mansamente em águas tranquilas. O que seria isso, irmão? É deitar lá no pasto e se jogar dentro do rio e descer, as águas tranquilas, e tu vai, mistério, glória, as águas tranquilinhas, igual aquelas águas, e ficar deitado nos pasto verdejante. É isso, irmão? Não. Nabucodonosor doidão, né? A mente dele foi embora, ele desejou comer. Mas o que seria deitar em pasto verdejante? O que seria isso? Estar na presença do Senhor constantemente. Alguém quer melhorar? O pasto fala de quê, irmão? Pasto fala de alimentação. Pasto não tem outro sentido. Para que se leva um boi para o pasto? Para que se leva um cavalo para o pasto? Para quê? Para ele se alimentar. Pasto verdejante. Boi, vaca, só gosta de pasto verdejante. Ele não gosta de pasto verde, seco. Verde. A gente muitas vezes não quer, a gente quer dar um jeitinho, mas não tem outro não. É pasto, é para alimentar. Eu quero me estar num pasto verdejante. Pior coisa que tem é você estar num pasto que não tem alimento, meu irmão. Você já viu aqueles grandes boiadeiros? De vez em quando eu gosto de ver lá o Globo Rural pela manhã, e eu vejo aqueles camaradas que conduzem aquela boiada imensa, eles levam de um lado para outro para encontrar pasto verdejantes. Eles caminham, levam, sobe morro, desce, passa dentro do rio para levar as vacas para comer em pastos verdejantes. Ah, não, esse ano aqui vai ficar seco. O que a gente faz? Vamos correr, vamos atravessar os rios, passa por cima dos montes, vamos, lá vai estar verdejante. E quando as vacas chegam lá, elas começam a degustar. Eu e você precisamos estar em pastos verdejantes. Amém?
final do texto, diz assim: e guia-me mansamente às águas tranquilas. O que seria isso, irmão? Será que seria sair da Barra da Tijuca? E aí, para onde que tem uma água tranquila? Só no rio, de águas paradas. Isso aqui fala de águas, fala de tribulações desse mundo. Ou seja, águas tranquilas. Fala de viver um momento de tranquilidade. Quando a gente não está em água tranquila, está em água o quê? Turbulenta. Quem gosta de viver em água turbulenta, você não tem estrutura, você não tem base, você fica desesperado. A Bíblia diz que aquele que está no Senhor é como o que está de pé na rocha. As ondas vêm, as ondas batem, mas ele está firme na rocha. Então, linguagem figurada, pasto verdejante, aonde tem o poder da palavra. Águas tranquilas, segmentos tranquilos. Outro texto que eu quero ler, Salmo 23, versículo 1. Salmo, versículo 1, o que diz aí? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E o mistério? Ele é seu pastor, irmão? Amém. Nós somos comparados com o quê? Ovelha. Ovelha. E ele é o pastor. Verdade. Pastor das ovelhas. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí está o mistério, irmão. Agora tem gente que só quer ser ovelha, vai ficar. Quando fala de vara e cajado, ele fala assim: ei, Senhor, e agora? Ele fala assim: eu sou teu pastor, nada vai te faltar. Hã? Não é isso? Eu sou o teu pastor. A gente esquece de abrir o parênteses e dizer: calma aí, ele é pastor. O pastor anda com o que, meu irmão? Não estou querendo levar para uma situação só crítico, mas o pastor, a ferramenta dele é a vara e o cajado. Não tem outro. O pastor não anda com a pistola nem com chicote. O pastor não anda com cavalo nem com boi ou com cachorro. Ele tem vara e cajado. E tem uma terceira ferramenta do pastor. Qual é? Qual a terceira ferramenta do pastor, irmão? A sua voz. Elas conhecem a tua voz. Pode vir outro e falar assim: vem cá, malhada. Ela fala assim: epa, isso aí é ladrão e salteador. Eu conheço a voz do meu pastor. Amém, irmãos? A vara e o cajado, e daqui a pouco ele diz: vem cá. E ela fala assim: esse é o meu pastor. Nós precisamos ouvir a voz dele. Ele sabe falar e nós sabemos compreender a voz dele. Amém, irmãos? Amém. Linguagem figurada. Vamos lá. Salmo 103. Abre aí, 103. A história é forte, irmãos. Não dá tempo para a gente discutir nada. 103, versículo 13. O que diz aí? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha aí, como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece de quem? Dos que os temem. Como é que você se compadece do seu filho? Se compadece, irmão, não tem jeito. É filho, não tem nem explicativa. A gente pode dar um jeitinho, o menino vira a gente de cabeça para baixo, daqui a pouco a gente está lá: vem cá, neném do papai. E ele já virou a gente, deixou a gente com o coração, um gosto de sangue na boca, mas daqui a pouco ele vem, te dá um beijo, quando desmonta. Como um pai se compadece do filho. É uma linguagem figurada. E ele diz assim: Deus se compadece de você. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está chorando: Deus se compadece de você. Diga para ele aí, aleluia. Está escrito, não tem para onde a gente correr, não. Tem pais até que são mais duros, tem pais que são um pouco mais arbitrários, porém, ele se compadece. Tem pais que faz da tripa o coração para o filho. Tem pai que vira a cabeça para baixo. Deus se compadece de você. Salmo
Salmo 91, já estou terminando. Salmo 91, 13. O mistério está aí nos 3. Salmo 91, 13. O que diz aí? Vamos ler todos juntos. Salmo 91, 13. 1, 2, 3. Pisará o leão e a áspide, calcará o ferro, o leãozinho. Quem já pisou em leão aqui, irmão? Misericórdia, pastor. Quem já pisou em leão aqui? Quem já pisou em serpente? Mas ninguém, irmãos. Hã? Irmãos, a gente não passa nem perto da jaula, quanto mais pisar na cabeça do leão. Mas é linguagem figurada. Amém? A Bíblia diz que ele ruge como leão. Amém? Ele fica ao derredor, rugindo como o quê? E você, pisa na cabeça do leão, que parece ser leão, mas não é. É a linguagem figurada. Nós precisamos entender, isso Deus fala com a gente, e a gente precisa. O pastor ontem leu um texto lá, que para os obreiros, forte aquele texto, né? Forte aquele texto. O cão não rosnará para você. Está escrito. Está lá no livro do Êxodo. Eu me esqueci o 11:7. Êxodo 11:7. Não está escrito aqui não, mas abre aí para você ver aí. Êxodo 11, versículo 7. Olha o mistério desse texto aí. Quem achou pode ler? Lê aí para mim, bem forte aí. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda o cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Olha aí, ó. Nem você, nem os seus animais, nem os seus bens, o cão vai rosnar. Olha aí o mistério. O cão vai ter que meter o pezinho e ir embora. Com esse aí não dá não. Esse aí a graça de Deus está sobre ele. A Bíblia ela fala sobre várias figuras ilustrativas que vêm fortalecer a nossa fé e que a gente precisa buscar através desse texto sabedoria para nos fortalecer. Outra característica da poesia é o paralelismo, ou seja, consiste nas repetições de ideias similares. Por exemplo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Você vê que é forte. Outro, não temerás espanto, nem seta, nem. Ele vai falando, meu irmão. O salmista vai cantando a característica do poder de Deus. Ele vai falando: não temerás espanto, nem seta, nem noite, nem nada. Você é do Senhor. Poeticamente ele começa a falar de uma forma paralela, de várias formas, para você compreender a intensidade do poder de Deus. O vinho é escarnecedor, está lá em Provérbios. A bebida forte, alvoroçada. Ou seja, ele está botando um paralelo de que a bebida não serve para nada. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Está escrito. Ou seja, ele está expressando paralelamente que ela não serve. Paralelismo antitético. Nesse caso ocorre a repetição do verso, mas apresentando contraste. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Glória a Deus. Outro. O filho sábio alegra o coração do pai. Diga, o filho sábio alegra o coração do pai. Mas o filho louco é a tristeza da mãe. Ele faz um paradoxo de informação na linguagem poética. Paralelismo sintético, eu falei antitético, agora sintético. Acontece quando o verso completa o pensamento anterior a uma reiteração do que foi afirmado. Por exemplo,
preparas uma mesa perante mim. Segura aí. Se ele falar, preparas uma mesa perante mim, já está bom, irmão? Tá, irmão. Se ele prepara uma mesa para mim já está suficiente. Amém ou não amém? É verdade, irmão. Eu quero saber lá do inimigo, eu quero que prepare uma mesa para mim. Eu estou passando necessidade, eu estou passando uma provação. Preparas uma mesa perante mim. Você pode glorificar o Senhor? Só que o poeta ele vem enfatizar de uma forma mais acentuada. Aí sim, aí ele faz para poder a gente ficar perante quem? Pode falar agora com força. Perante os meus inimigos. Ele vai preparar uma mesa ainda na presença dos teus inimigos. Olha aqui, irmãos. Tem vezes que a gente pede isso aí na nossa arrogância. Deus, mostra que o Senhor é Deus da vida. Mostra para Ele que eu sou teu servo. Aí Deus fala assim, calma aí, meu servo. Eu sou a tua justiça. Eu é quem faço a obra. Se a gente for pegar essa leitura que Deus prepara uma mesa perante mim, aí você vai entender que o salmista fez. Ele usou esse texto porque Deus fez literalmente isso. Não foi uma reivindicação do salmista Davi para Deus preparar a mesa diante dele. Ele fez isso. Deus surpreendeu Davi preparando uma mesa perante ele na presença dos inimigos. Não foi que ele falou assim, Deus, eu quero uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus dá o livramento. Deus deu o livramento. E você agradece por isso. É verdade. Mas no livramento, todos que estão em volta verão, inclusive até os inimigos. Até os inimigos. Aí é só dançar para glorificar o Senhor. Nós precisamos entender esse mistério. O salmista escreve, Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí, meu irmão, é só cantar da vitória. Isso é o que todo mundo almeja. Ainda diz assim, tem outro, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Amém, irmãos? Amém. Uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas é bênção? É bênção. Aí ele completa volumando. E o que ele fala aí? E será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas? Nas estações próprias estarão dando seus frutos. As suas folhas o quê? Nunca cairão. Oh glória. Você será sempre robusto. Você será sempre uma árvore frondosa. Você será uma árvore sempre produtiva. Você nunca vai deixar de produzir. Mas você tem que estar plantada junto a ribeiro de água, irmão. Nesse sentido, a água aqui fala de alimentação. É igual um pasto verdejante. É linguagem figurada, poeticamente o salmista usa. Aí vem aqui, paralelismo climático. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos. Dai ao Senhor glória e força. Ainda diz aqui, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então são linguagens poéticas que Deus tem falado aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos desprezar os escritos e as formas de Deus articular com a gente. Nada disso foi escrito por um acaso. Quando a gente começa a compreender o conteúdo da vontade de Deus, a gente fica aqui, meu irmão, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor. Aquele que ama a sua palavra, meu irmão, é prazer. A Bíblia diz que ele fica destilando em nossas bocas e a gente fica com anseio de mais e mais e mais. O povo ouvia Esdras e durante 6 horas em pé numa planície, Esdras pregava e o povo clamava dizendo, continua, não pare, porque boa é essa palavra ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Precisamos amar o poder da palavra.
O povo entendeu, o povo compreendia e o povo glorificava a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sabedoria no nosso coração, que você seja um instrumento, que a sua boca seja um veículo de Deus, que você saiba controlar os teus impulsos e o nome de Cristo seja glorificado. Coloquemos-nos de pé em nome de Jesus.